analisando a preciosidade do ensinamento de Buda, uma das coisas importantes para a gente é pensar na nossa condição de discípulos, de apreciadores do ensino, né? O livro da Mapada é um livro que traz preceitos, ensinos, que apontam o caminho para a iluminação, para a plenitude e o caminho do autodescobrimento. E capítulo 25 do Dhammapada tem como título O Discípulo. Traz algumas percepções e algumas características em torno do nosso posicionamento enquanto aqueles que vamos aguçar nossa percepção e a nossa atenção para aquele que a gente estabelece como sendo o nosso mestre. Nesse caso, o sábio que nós estamos explorando o seu ensino é Buda, Shakyamuni Buda. Nesse item aqui, ele começa falando para a gente sobre o domínio de si, numa realidade social onde muito se deseja o exercer a força, o poder sobre o outro. Nesse ponto aqui da filosofia de Buda, ele nos chama a atenção quanto a nós exercermos um controle e um poder sobre nós mesmos. Nesse caso, a gestão de si, uma gestão da mente, pensamento e das nossas próprias emoções. Disse Siddhartha Gautama ao Buda: dominemos o que vemos, o que ouvimos, o que cheiramos e o que gostamos. É bom dominar nossos sentidos. Dominemos o nosso corpo, as nossas palavras, os nossos pensamentos e tudo que fazemos. Se conseguimos nos dominar, teremos nos libertado do sofrimento. Nesse ponto do Dhammapada, o Buda nos chama a atenção quanto ao sofrimento que nós somos acometidos exatamente por não desenvolvermos uma consciência desperta sobre o nosso próprio corpo e o quanto nós somos escravizados pelo nosso próprio corpo e pelos nossos instintos. E nesse ponto ele vai colocar para a gente sobre a importância desse autocontrole, desse domínio. E aí ele fala para a gente que exercer um domínio sobre o corpo é a gente criar um processo de eliminação desse tipo de sofrimento, porque o sofrimento ele possui várias facetas. Aquele que domina suas mãos, que domina os seus pés, que domina suas palavras, esse dominou a si mesmo e sozinho e feliz merece ser chamado de discípulo. Então, ele começa dizendo para a gente que um traço do discipulado é exatamente a atenção que o indivíduo dá para si. A atenção que o indivíduo dá para essa relação que nós temos com o nosso próprio corpo, né? As mãos, e aí que vem o ensino do Buda, né? Sobre a reta ação, o reto pensamento, a reta atenção. Aqui ele fala do domínio das mãos, que domina os pés, né? Então, o corpo, ele é uma ferramenta que pode ser utilizada de uma forma muito produtiva para a busca da nossa própria qualidade. Basta que a gente tenha a compreensão necessária, a disciplina necessária para a gente investir nessa jornada. Suaves são as palavras do discípulo que já domina sua fala, que se expressa com sabedoria, que é prudente e conhece o significado dos ensinamentos. Aqui ele fala para a gente sobre a importância de nós ficarmos atentos quanto à questão desse ensino que ele é válido para a gente, mas que ele também deve ser expressado também na nossa fala, na nossa comunicação, né?
voltar muito mais atenção para as intenções e para a roupagem também, sem trazer aquela conotação da hipocrisia, né? Ou seja, eu dizer alguma coisa que não guarda relação com aquilo que realmente faz sentido para mim. Que possa haver uma coerência, mas, acima de tudo, que a nossa fala seja enriquecida pela sabedoria, da sabedoria que nós abraçamos, na sabedoria que faz realmente sentido para nós, né? Ou seja, fazer com que a gente possa viver de uma forma diferente, partindo do ensinamento lúcido, né, iluminado, esclarecido, no nosso próprio modo de entender a vida, de pensar sobre a vida e de sentir a vida. Que o discípulo viva o ensinamento, que se deleite nele, que medite sobre ele e que tenha sempre em mente, sem jamais se afastar dele. Isso é muito bonito, porque o próprio Dhammapada era como que cânticos, como que poemas que os discípulos recitavam para reter em memória, para não se esquecer do ensino e para, ao mesmo tempo, esse ensino fazer diferença nos momentos mais desafiadores da vida. Mas um ponto que me chama muita atenção aqui é quanto à questão do se deleitar no ensino. Isso é muito bonito, porque dentro de uma tradição, que é uma tradição que a nossa tradição, né, do Brasil, que é uma tradição judaico-cristã, que é uma tradição onde a gente fica muito, de alguma maneira, impregnado por um pensamento, que ele é um pensamento de culpa, um pensamento negacionista sobre a vida. A gente pensar nisso faz com que a gente dê uma outra importância para o ensinamento. Não o ensino que nós precisamos tomar ou ter acesso a ele, tomar consciência dele, ter acesso a ele, para obter alguma coisa, para transcendência, metafísica, para a gente conquistar o reino dos céus. Não, mas um conhecimento que faz a diferença nesse momento atual em que eu me encontro. Então, se deleitar nisso é celebrar o ensino, é valorizar, é se contentar no sentido do estar contente, da alegria de conhecer um pouco mais, para se libertar um pouco mais, né? Então, essa parte é muito bonita. Não se afastar do ensino, ou seja, utilizar de forma para que a gente aproveite nossa experiência da melhor maneira possível. Não desprezemos o que nos foi dado. Não invejemos os outros. O discípulo que não agradece e que só cobiça, o discípulo que não agradece e que só sabe cobiçar o que não tem, esse não alcançará a paz. Aqui é uma coisa muito bacana também, porque coloca para a gente, para não desprezar o que foi dado, para valorizar o que nos é dado como ensino, como mensagem, para não invejar o que o outro tem, e nesse caso a gente pode fazer uma reflexão, não invejar o que o outro tem no sentido do ensino, né? No sentido do ensino, do conhecimento, não invejar o que o outro tem. E ele diz que o discípulo que não agradece o que lhe foi dado, ou seja, não agradece o conhecimento que ele teve acesso, ele não consegue ser feliz. Porque aquele que não se contenta com o que tem, não se felicita com o que tem, não se contenta com nada, não se felicita com nada. Por mais que a pessoa tenha acesso às informações, a própria pessoa não consegue
não consegue ter um aproveitamento necessário do ensino, né? Aquele que recebe pouco e que não por isso o menospreza, esse é um discípulo que até pelos deuses é elogiado. Se hoje eu conseguir aprender uma máxima, uma mensagem da Mapada, uma simples frase, eu reflito em torno dela, eu medito em torno dela, eu compreendo em camadas, eu vou compreendendo em camadas o que significa. Se eu desenvolvo uma gratidão pelo pouco que eu recebo, isso é digno de um elogio. E ele fala, até pelos deuses elogiado. Porque o valor de um pequeno ensino, aquele que dá valor ao pequeno ensino, é pequeno na forma, não no fundo, né? Mas aquele que dá valor ao pequeno ensino, que valoriza, possivelmente valorizará os princípios e os ensinos que são mais, vamos dizer, que são mais profundos, que são mais complexos e mais amplos. Aquele que esquece o eu e o meu, e que não sofre pelo que é, ou pelo que já não é, esse é, na verdade, um discípulo. Então, abrir mão do eu, no sentido egoístico da expressão, do tudo eu sou o centro, ou do meu, né, do tudo para mim, e a pessoa que também não sofre pelo que não é, e ele coloca para a gente aqui, esse é um verdadeiro discípulo. Então, uma vez que eu compreendo a minha necessidade de uma compreensão mais profunda pela vida, eu compreendo dentro desse aspecto, dessa conotação, a minha insignificância no universo, né? Nesse sentido, eu começo a dar um passo importante. Porque se eu não sei, eu busco o que eu não sei. Se eu não compreendo, se eu não tenho, nesse sentido, nessa conotação em termos de sabedoria, eu busco o que está me faltando. Então, discípulo é aquele que aprende com o mestre. Só há mestre quando há discípulo. Mas o discípulo que afirma tudo saber, que não sabe ouvir, né, que chega já dando opinião, que chega já tendo uma compreensão apressada, uma interpretação apressada, uma conclusão apressada, esse não se posiciona como discípulo. É a história do discípulo do indivíduo que quer se tornar o discípulo de um grande mestre e chega para ele para se apresentar e pedir que esse mestre o ensine, e o mestre estava lá enchendo a xícara de chá, e ele foi enchendo, e o discípulo do lado, o futuro discípulo, né, o candidato a discípulo do lado lá, e falando que eu sei isso, eu sei aquilo, porque eu também não sei isso, eu queria saber aquilo, ele falando assim, não. Falando. E o mestre enchendo a xícara. De repente, a xícara foi enchendo e foi transbordando. E aí, em determinado momento, o discípulo diz, para, porque você não viu que está cheio a xícara. E o mestre disse, eu vi. Você também. Então, se tornar discípulo é esvaziar a xícara. Porque se eu tudo sei, o que eu tenho que aprender? O que eu vou aprender? Se a minha base, a minha estrutura psicológica não for uma abertura interior, né? Uma ausência de algo, e por isso eu busco. Então, isso é fundamental para o posicionamento do discípulo. Aquele que segue a senda e pratica os ensinamentos alcançará o nirvana, o domínio de si. Ele não fala como é o caminho, ele aponta o caminho.
E ele fala da prática, ele fala da importância da disciplina, da importância do exercício, da paciência, né? Que a gente precisa ter para conseguir ir aprofundando nas experiências em relação ao cuidado consigo. Alivia, ó discípulo, este barco da vida. Quanto mais leve, mais rápida será a tua viagem. Se eliminas os teus apegos e desejos, viajarás até o nirvana. Se eliminas os teus apegos e desejos, viajarás até o nirvana. Corta as 5 amarras. Corta as 5 amarras. Quais que são as amarras que o Buda coloca para a gente como sendo um obstáculo? Ele diz: o egoísmo, a dúvida, o desejo, a cobiça e o ódio. O egoísmo, a dúvida, o desejo, a cobiça e o ódio. Aquele discípulo que vai além das 5 amarras é chamado de o que atravessa a torrente. Medita, permanece atento. O contrário da consciência de sono. Permanece atento. Não permitas que a tua mente te disperse nos prazeres. Não sejas negligente e não te deixes abraçar pela bola de ferro incandescente que te fará gritar. Isso é o sofrimento. Como podes meditar se não possuis sabedoria? Como possuirás sabedoria se não meditas? Aquele que medita possui sabedoria. Esse, em verdade, está perto do nirvana. Aquele discípulo que entra no lugar vazio, o seu coração, que mergulha em si, que serena sua mente e segue os ensinamentos, esse conquistará a felicidade suprema, o nirvana. Aquele que contempla o surgir e o desvanecer-se dos agregados, a mente e o corpo, que vive feliz porque entendeu os ensinamentos e caminha pela senda. Este é o começo para chegar a ser um discípulo prudente e sábio, que domina os seus sentidos e segue os ensinamentos, que tem amigos nobres e vive com retidão. Cordial com seus semelhantes, irrepreensível em sua conduta. Animoso e feliz. Conseguirá por fim a todos os seus sofrimentos. Assim como empalidecem e caem as flores do jasmim, assim devemos expulsar de nós o desejo e o rancor. Aquele discípulo que domina o seu corpo, que domina a sua mente, as suas palavras, que se despojou das coisas deste mundo, esse é, na verdade, alguém que vive em paz. Ó discípulo, olha para ti mesmo, examina-te. Se cuidares de ti e permaneceres atento, viverás em plenitude. És o teu próprio Senhor. És o teu próprio refúgio. Por isso, cuida de ti. Como se cuida de um fino corcel. E assim, cheio de alegria e de confiança, seguindo os ensinamentos de Buda, o discípulo obterá o estado de paz caminhando pela senda. A paz está no modo com que faz a jornada, com mente desperta,
dominando a sua mente, o seu corpo, né, os seus sentidos. A paz está no final da jornada, está no modo com que fazemos a jornada. Aquele discípulo que praticar os ensinamentos de Buda, assim que muito jovem, se iluminará esse mundo. Aquele discípulo que praticar os ensinamentos de Buda, ainda que muito jovem, esse iluminará este mundo, assim como a lua, quando já não há nuvens no céu. Essa é a lição de número 25 da obra Dhammapada, Pelos Caminhos de Buda. É isso aí. Não se esqueçam de deixar um comentário no vídeo, falando das experiências que vocês estão tendo a respeito da meditação, da filosofia de Buda, o que vocês já conheciam da filosofia de Buda, o que vocês não conheciam da filosofia de Buda. É extremamente importante eu obter de vocês um feedback, uma resposta em relação ao conteúdo em si. Deixa um like no vídeo. Obrigada pela companhia nos estudos. Nos vemos na próxima semana.